Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Dados sobre entidades desencarnadas. Os dados mais românticos, mais intrigantes e mais controvertidos referentes à sobrevivência à morte são aqueles nos quais uma pessoa viva, geralmente um médium em transe, afirma falar por uma pessoa que morreu faz algum tempo e que vive em um lugar além do tempo e do espaço. Nisso parece estar não apenas um indício da sobrevivência da consciência após a morte, como da existência de uma alma dualista vivendo sem um corpo físico. Naturalmente, esses indícios são controvertidos, pois parece que não há modo de discernir se os dados foram produzidos pelo médium, especialmente em uma área onde são abundantes as fraudes. Mesmo falando de dados para os quais não se questiona a fraude, o pesquisador Michael Grosso disse o seguinte: após estudar os melhores casos, porém, somos levados à conclusão de que os grandes médiuns estavam ou obtendo informações de mentes falecidas e desencarnadas ou criando ilusões aceitáveis de pessoas falecidas, obtendo todas as informações relevantes por meios paranormais, geralmente a partir de diversas fontes, mentes de pessoas vivas e registros escritos ou fotográficos, e depois sintetizando instantaneamente esses dados esparsos e criando personas convincentes de pessoas falecidas e conhecidas. Mas há evidências razoáveis de sobrevivência, mesmo em dados mediúnicos, obtidas por meio de correspondência cruzada, na qual o falecido transmite uma mensagem integrada, dividida em várias partes, através de médiuns diferentes. Nesse caso, é difícil alegar que um médium específico poderia obter a informação por telepatia com uma pessoa viva. Contra esses dados, ainda é possível argumentar que talvez os médiuns em questão estivessem criando inconscientemente a aparência de correspondência cruzada, ou talvez estivessem se comunicando sincronisticamente pela janela não local de um falecido de maneira adequada. Talvez a pureza de intenções do falecido, juntamente com a dos médiuns, fosse suficiente para criar esses eventos síncronos e intrigantes. De qualquer modo, é claro que esse tipo de evento mediúnico não precisa ser usado como evidência do que se supõe que seja a comunicação com uma alma consciente e desencarnada. Esse aspecto dos dados mediúnicos diz respeito ao conteúdo da história do falecido. Assim, na melhor hipótese, prova que o médium tem a capacidade de se sintonizar com a janela não local do morto. Mais relevantes são os dados sobre canalização. Novamente, o comercialismo e a fraude são comuns. Apesar disso, tem havido canalizadores e entidades canalizadas intrigantes, pois os canalizadores parecem assumir a personalidade da entidade desencarnada, visivelmente diferente da personalidade do canalizador. Um exemplo espetacular é o caso de Lydia Johnson, uma dona de casa de 37 anos, estudada por Ian Stevenson e mencionada por Sylvia Cranston e Carey Williams. No começo, Lydia estava ajudando o marido em suas experiências com hipnose. Em pouco tempo, com a ajuda de outro hipnotizador, ela começou a canalizar uma entidade chamada Jensen Jacob, um nome que ela pronunciava Jensen Jacob, que teria vivido em um vilarejo sueco há 300 anos.
Como Jensen, Lídia falava sueco e identificava objetos suecos do século XVII. Mais revelador ainda é o fato de Lídia, como Jensen, não saber lidar com objetos modernos como alicates. O caso da psicóloga Jane Roberts e a entidade canalizada Set é outro exemplo notável de canalização de uma entidade com características bem diferentes das exibidas pelo canalizador, e isso ficava evidente. Ao canalizar, a personalidade de Jane mudava, e ela se comportava como um homem de ares intelectuais, por exemplo. Observei pessoalmente uma canalizadora em ação, J.Z. Knight, que canaliza uma entidade chamada Ramta, supostamente um ser iluminado. Neste caso, nota-se também uma mudança de comportamento quando J.Z. canaliza Ramta. Sua conduta torna-se literalmente a de um guru dominador, bem diferente de seu padrão cotidiano de comportamento, uma mudança que dura horas. Vou lhes narrar um dos meus encontros com J.Z. no processo de canalização de Ramta. Conversei com a própria J.Z. e com seus associados, e parece que J.Z. não costuma beber. Mas nessa ocasião, J.Z., como Ramta, estava dando uma festa e via entornando uma garrafa de vinho. Mesmo assim, ela permaneceu sóbria e narrou de maneira bastante poética a experiência de Ramta ao imigrar da Atlântida para a Índia, quando a civilização atlante foi destruída. Não há que se preocupar com o conteúdo da história, pois a mudança de personalidade foi tão notável que desde então nunca mais duvidei da autenticidade do fenômeno da canalização. Em outro notável caso de canalização no Brasil, a entidade canalizada é um cirurgião alemão, o Dr. Fritz. Ele já foi canalizado por uma série de paranormais, todos eles pessoas comuns, sem habilidade cirúrgica. Mas, enquanto canalizam o Dr. Fritz, realizam de maneira segura e bem-sucedida complexas cirurgias sem anestesia ou higiene adequada. Embora pareçam notáveis essas apresentações, será que os canalizadores fingem a mudança de personalidade? Os pesquisadores do paranormal Gilda Moura e Norman Dohm realizaram um estudo que realmente exclui a fraude. Moura e Dohm ligaram o cérebro de um canalizador a um eletroencefalógrafo e descobriram que as ondas de seu cérebro passavam da baixa frequência beta, que é normal, por volta de 30 Hz, para a mais alta frequência beta, acima de 40 Hz, quando realizava cirurgias. A frequência beta alta é típica de uma concentração muito grande. Cirurgiões demonstram isso em seu trabalho, mas não pessoas comuns que estão fingindo que realizam uma cirurgia. Um estudo similar foi realizado com JZ, usando 8 indicadores psicofisiológicos simultâneos. Todos os indicadores mostraram mudanças significativas entre o comportamento normal de JZ em relação ao demonstrado quando está canalizando. Seria impossível passar fraudulentamente por todos os 8 indicadores, concluíram os cientistas. Anjos. Outra classe interessante de dados provém de pessoas que teriam se comunicado com anjos ou com espíritos guias. Parece que essas entidades conferem padrões de caráter aos sujeitos, tornando-os capazes de realizar tarefas que normalmente seriam consideradas impossíveis para esses mesmos sujeitos. Por exemplo, acredita-se que o padre católico Pio teria tido a ajuda de seu anjo da guarda para traduzir textos do grego, língua que o padre desconhecia. Um dos casos mais famosos de interferência angelical para salvar uma vida aconteceu com o mais famoso mágico de todos os tempos, Henry Houdini. Em 27 de dezembro de 1906, Houdini estava realizando um de seus melhores e mais arriscados truques, pulando com as mãos algemadas dentro de um buraco no gelo, escapando das algemas e saindo pelo buraco. Naquele dia, porém,
alguma coisa dera errado. Quando Houdini não saiu da água depois de 5 minutos, normalmente o feito não levava mais do que 3 minutos, os repórteres declararam-no morto. Felizmente, Houdini retornou após 8 minutos e não teve hipotermia. Acontece que uma corrente o abalou, desviando-o dos bolsões de ar que normalmente ficam entre o gelo e a água do rio, impedindo-o de realizar seu truque. Ele também estava perdendo temperatura rapidamente e não sabia para onde deveria nadar a fim de sair. De repente, ele ouviu a voz de sua mãe guiando-o para nadar em direção de onde provinha a voz. Ele também sentiu um súbito e inexplicável calor. A combinação de fatores permitiu-lhe escapar das algemas e emergir pelo buraco. Será que a mãe de Houdini se comunicou telepaticamente com ele? Mas como ela sabia aonde o filho tinha de ir? E isso tampouco explica o calor. Uma explicação melhor seria um extraordinário senso de direção. A voz da mãe seria uma projeção externa, e o incomum poder de gerar calor conferidos a Houdini por um anjo. Para resumir, portanto, parece haver dados suficientes para embasar a hipótese de seres desencarnados ou almas. Primeiro, as experiências fora do corpo, nas quais os sujeitos alegam ter passado a identidade a um corpo desencarnado, embora de forma temporária. Segundo, propensões ou tendências inexplicáveis. Se são reencarnatórias, como as propensões podem ser transmitidas sem que transmigre algum elemento do ego-ser? Terceiro, médiuns parecem conseguir canalizar entidades cujo caráter eles assumem temporariamente. Quarto, pessoas comuns costumam receber orientação de entidades desencarnadas, guias espirituais, porque elas mesmas, ao que parece, conseguem assumir padrões de caráter bem diferentes de seu eu cotidiano. Assim, chegamos à pergunta quintessencial: existe uma alma individual? Teremos corpos, além do físico, que dotam de individualidade a mônada ou Sutrashman do capítulo anterior? Existe um corpo desencarnado após a morte que transmigra e leva à próxima vida as propensões adquiridas nesta vida? Será possível a comunicação entre médiuns e corpos desencarnados em transição? E será que existem corpos desencarnados permanentes ou semipermanentes, como anjos e coisas assim? Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.